E aí, gente, organizar isso aqui. Essa é a aula 3 sobre criptomoedas. A gente vai falar hoje sobre o mercado Forex de cripto, né? Então, o que é Forex? Tem a ver com trading com relação a moedas, currencies, né? Talvez moedas não seja a melhor tradução, mas é currencies. E, basicamente, o foco desse trader, por exemplo, ele quer tentar prever. Pode ser diariamente, principalmente no caso, normalmente é day trade, né? Vamos pegar aqui intervalo aqui menor, ele quer entender a flutuação do preço do euro comparado com a comparação com o dólar. Obviamente, esse aplicativo do TradingView, ele apenas está mostrando é, os gráficos, mas sem as ordens, né? Não tem as ordens aqui. Mas basicamente ele quer comprar o máximo possível o euro com relação ao dólar e tentar é, fazer um yield através disso. Com altos valores, né? Então, com 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Obviamente a perda é grande. E com certo controle, né? Você tem alguns indicadores que alguém pode usar. Tô usando o PVT aqui, mas o TradingView tem algumas outros tipos de indicadores que podem ser úteis ou não. Tem muitos indicadores, né? Como, por exemplo, oscilador como o volume é importante. Esse aqui é pago. Algo que eu escolhi é pago. Algo com relação ao volume. Ó, pode ser esse aqui, ó. Taxa de variação. Tá tudo pago no meu. Acho que o único que eu tô austero é o PVT. Com relação a volume, né? Porque os volumes das ordens são aqui. Tem esse CDV. Esse PVT com relação às variações de volume. E a questão é como que o preço do euro vai mudar em relação ao dólar hoje, por exemplo. Ou daqui a tantos dias. Você tem uma coisa chamada Forward Contract, que é você apostar no preço do euro com relação ao dólar daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um mês, ou daqui a um ano. E obviamente seria um yield maior ainda. Só que você vê que a variação é bem baixa, né? Eu vim aqui nesse site aqui. E eu ir nessas variações. Então, melhorinvestment.com. Aqui já tem já. Aqui as variações, as mudanças com relação ao preço do euro com relação ao dólar, menos 0,28%. Aqui mais 0,14% do dólar em relação ao ien japonês. Do dólar em relação ao CAD, né? Que é canadense, se não me engano. Então, você tem várias projeções aqui, né? Normalmente as pessoas também veem muito o sistema da Bloomberg, né? Então, por exemplo, você pode acompanhar notícias. Eu vim aqui no YouTube e aí você põe Bloomberg Live. Vou ver se eu acho aqui. Então você tem que sempre tentar nas notícias. Então eu vou tentar pôr rápido pra não Great to be with you. On the other side. deixar assim. Yes, and Eu acho que eu nice to vou be in studios as well. Cheers. Yeah, it's lovely to have you. As you tirar o som. Normalmente você fica um olho nas notícias e um olho no preço com relação à volatilidade desses assets, né? Não é o suficiente. Então, notícias são importantes. Tem aplicativos, por exemplo, do próprio TradingView que manda notícias com relação a taxas de juros, a questão de inflação, enfim, que podem estar associadas à possível queda de certas moedas. Mas a questão é que notícias sim afetam o mercado, porque isso daqui são pessoas que estão fazendo transações. São pessoas que estão tomando decisões com relação ao euro-dólar. São questões que são públicas com relação à questão macroeconômica do país, que vai fazer uma moeda abaixar em relação à outra. Então poderia apostar no dólar com relação ao real, que eu vi que o real tá caindo, por exemplo, e coisa do tipo. Então, esse tipo de coisa que é o foco aqui, né? As notícias é importante. Tá com o olho nos gráficos, olho nas notícias e coisas do tipo, né?
Pra que isso é importante com relação a criptomoedas, né? Porque você tem o mercado de Forex em cripto. Então, naturalmente, tem outras questões que são importantes, como, por exemplo, eu falei da taxa de inflação em certos países. Então, você está tentando saber do Brasil, né? Mas aqui a taxa com relação a como as pessoas podem ter facilidade em adquirir dinheiro através de empréstimo. Caso a taxa de juros, eu tô na inflação. Taxa de juros confunde com esse aqui, ó. Essa é a taxa de juros. E normalmente é escolhida pelo Banco Central, né? Então o governo ele escolhe, né? Aqui, por exemplo, no Japão ela tá em 0,25, que é bem baixo. Tem sido bem baixo ao longo dos anos, né? Que é um problema. 0%. É um problema. No Brasil ela tá alta porque... Ela tá alta no Brasil. Porque a situação econômica do país não é tão boa. E o banco, ele naturalmente, por obrigação, se fosse um banco privado, obviamente, ele sempre faria isso, né? Mas por isso que o Banco Central é um problema. Não deveria existir, né? Eu já comentei isso em alguns livros que eu já escrevi, estão publicados lá na Amazon. A questão é que, por exemplo, aqui ela tava baixa, da pandemia. Você consegue pegar dinheiro com mais facilidade, aqui com menos facilidade. Mas sempre com relação a reservas, com relação à inflação, com relação a problemas econômicos que fazem a oferta de capital ser menor. Então, quando você abaixa a taxa de juros no momento em que o país, em que as empresas estão com problemas, seja com aumento da inflação, seja com questões de custo, questões geopolíticas, se você abaixar a taxa de juros abaixo da real, você vai ter problemas com relação a empresas tomando riscos que elas não deveriam nesse momento. Uma empresa ela vai tomar menos riscos agora no Brasil de pegar empréstimos para comprar máquinas no setor de agricultura, na indústria, contratar mais gente, capital de giro, agora, do que quando tava 10%. Então, porque aqui você vai ter que pagar mais juros com relação ao seu investimento, você não sabe se vai conseguir pagar. Aí você vai ter mais dívidas, então você fica mais assim, é, você fica mais receoso, né? Isso afeta os negócios precisamente, né? Se todos os bancos fossem privados no país, a taxa de juros seria definida pelo mercado, como ela é decidida pelo Banco Central. Esse é o problema, né? Mas aqui no caso, o Banco Central está reagindo a questões econômicas em dados do país com relação à situação atual, né? Como foi 2016, vai ver que a taxa subiu. E isso, o que afeta? Afeta tanto títulos de governo, mas também afeta a sua moeda. Então, o seu valor da sua moeda também é afetado pela taxa de juros diretamente, né? E quando você abaixa lá demais, você está basicamente imprimindo dinheiro. Falando que você tem mais capital do que você tem. E o dinheiro, ele não é capital, ele em si. O capital é um componente heterogêneo na economia que tem valor em coisas que normalmente são físicas. Então, em produção de coisas, de commodities, produtos e serviços. Isso é capital. Dinheiro é uma moeda de troca. Tem base no capital. É uma forma de você mover capital. O dinheiro, ele é uma forma de você mover capital de forma mais simples. Então, eu tenho tanto de petróleo, quero vender. Tô movendo meu petróleo para o que realmente tem valor, para adquirir dinheiro que foi feito de alguma forma. O capital foi gerado, no fim gera dinheiro. Pra eu vendo, eu ser pago, né, pelo petróleo que eu vendi. A questão que isso afeta também as moedas nacionais, entre outras coisas, né? Que vão afetar com relação a decisões políticas do país, a visão internacional no mercado desse país. E você tem vários dados aqui, como dados bancários, dados do Banco Central de cada país, enfim, em questões do que ele tem, questões de empréstimos, então quantos empréstimos estão sendo feitos, quais são as práticas dos empréstimos feitos, porque isso vai fazer a moeda diminuir. O que tem a ver com cripto? Tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando aqui.
Logo vai ficar claro. As reservas no país, então, você quer, por exemplo, ver a money supply, né, do país. Quanto dinheiro cada país tem de oferta, né? O débito de cada país. O crédito de cada país, né? Em relação a governos exteriores, né? A taxa de juros de depósitos. Então, tudo isso é importante para você avaliar como esse país está indo, não só com investimento a títulos, mas também com a sua moeda atual, né? Então, isso é muito importante. Então, o PIB não é uma medida tão interessante. Você pode ver PIB per capita, mas no fim não tem tanto valor assim. Mas, querendo ou não, ele te dá uma informação com relação ao país, de certa forma. Então, esse crescimento ele é natural. Na maioria dos países eles crescem com relação ao PIB. A não ser que aconteça um desastre, como na Ucrânia e tal. O PIB ele só fala algumas questões do que está sendo importado e exportado, questão de gasto. Mas ele mostra muita pouca coisa com relação ao país em si. Porque às vezes o poder de compra da moeda nacional é um nicho e o PIB está crescendo. E até o PIB per capita tá crescendo. Até porque o PIB per capita é uma coisa geral, né? É um ponto que eu quero dizer. Você precisa lembrar disso daqui. Mas você tem que lembrar. O que você tem que lembrar é que essas coisas afetam a moeda do país. Então, a inflação vai afetar, o mercado imobiliário vai afetar. Tudo isso vai afetar o quanto a moeda do país em si vai ter de valor. Então, é muito importante. Então, a pessoa tem que ter noção dessas coisas para entender as flutuações de moedas. É o suficiente? Não, mas são indicadores importantes. Então, você tem aqui, de novo, o euro com relação ao dólar. Posso ver comparação aqui com outros. Por exemplo, o USD, um CAD, um dólar canadense. Ok, eu entendo essas flutuações. Agora, eu entendo que tem, além de questões de volume e coisa do tipo, além de tentar ver o gráfico, eu sei que tem coisas macroeconômicas, talvez notícias que eu vou ver na Bloomberg ou na qualquer tipo de coisa. Informação que eu tenho que pode fazer a moeda cair em relação a outra. Ou apenas especulação, porque isso aqui é totalmente especulação, né? No mercado de Forex e de cripto, é um pouco diferente. Você tem um asset totalmente especulativo. Você não tem validade de entender por que vai subir ou não. E você tem uma moeda fiat. Então, eu vou aqui na Binance. Isso aqui é um aplicativo que todo mundo pode baixar, né? Um software. Eu vou clicar em Pool. Vai me abrir uma parte aqui. Que vai ter algumas coisas interessantes. Vou ver aqui. Na verdade é Earn. Todos Earn. Tem vários produtos aqui que eles têm, mas a questão é que... Lembrando que eu não tô falando pra você baixar esse aplicativo. Só tô tentando ensinar sobre criptomoedas aqui. Você tem aqui as principais moedas, coisas do tipo, mas você vem aqui em Spot. Tem o trade de margem de Spot. Vou aqui em margem primeiro. E aí, o que a gente tem aqui? Você vai ter o mercado de Forex. Então a gente viu aqui. Vou aqui Forex. Vou tirar isso aqui para não dar lag no meu PC. Então a gente viu ali. Ah, melhor mostrar aqui mesmo. Né? A gente tem esse daqui. Eu vou colocar outras moedas aqui, ó. Euro para USD. JP. Para NOK aqui na Noruega. Enfim, a gente tem várias flutuações de moedas aqui. E a gente tem a relação. Opa. E a gente tem a relação das criptomoedas com essas moedas fiat. Como assim? Eu vou abrir aqui. Na parte da direita, a gente tem. No aplicativo também. A gente tem a parte de moedas fiat. Tem relação também com outras criptomoedas, mas esse não é o foco aqui.
Então você tem aqui Fiat. E aqui você tem a relação, por exemplo, de criptomoedas com euro. Eu tenho até uma aqui marcada. Diminuiu muito hoje, hein? Menos 22%. Caiu muito o mercado hoje, né? Ontem tava diferente. Eu vou arrastar isso aqui pra cá. Aqui tá bom. E basicamente aqui é uma moeda ACT com o euro. Tem aqui algumas formas de transação. Pode comprar direto, né? Com uma certa quantia, colocando a quantia aqui. E também você pode copiar, clicando aqui em mais, copiar o preço, né? Você pega um valor menor, copia o preço e põe aqui, por exemplo. Isso aqui também serve para o mercado de ações como um todo. Ou Forex em outras ferramentas, né? Então, isso aqui é uma criptomoeda com relação ao euro, ou ACT. E vamos supor que você quer pôr uma ordem de limite aqui. Então, você quer o preço que você quer comprar. E você ficar olhando para cá uma automatizada. Vamos supor que eu quero comprar em 0,23. Então eu vou pegar aqui, copiar preço, eu copio aqui. Aí eu coloco a quantia de moedas que eu quero. Vai ser muita, né, no caso. Quero comprar tantas moedas quando esse preço foi esse. E aí, no caso, vai comprar automaticamente, quando isso for feito. Depois o preço vai vender. Então eu posso falar, eu quero somente quando a venda for. Vamos supor que eu aumente isso aqui. Somente quando a venda for tanto. Só que isso aqui é diária, né? Somente quando a venda for tanto. E eu quero vender 22. Ou pode ser menos. Enfim. E é em euro. Nesse aplicativo também você tem como. Software, você também tem como comprar euro, né? Tem uma forma ali de você comprar euro com mais facilidade. Fazer o câmbio de euro, né? E é uma ordem de limite, né? Na market order é um pouco diferente, tá até explicando aqui, é executado com o melhor preço do mercado. É como se fosse no mercado de ações. Tem o preço fixo do mercado e você compra na quantia que você quer. Na stop limit você tem várias opções. Tá falando, né? Uma ordem para comprar ou vender uma moeda no mesmo preço, quando atingir um preço específico. Então, eu quero comprar num valor como esse e vender a esse, por exemplo. Então você consegue controlar, né? Tem stop market também. Quando determinado preço é atingido específico e o preço de ativação da ordem. Então, a ordem só ativa num certo momento específico. Tem a trailing stop, que aí tem umas questões com relação a você controlar a sua ordem de limite ou market order, que você tem aqui. E a OCO. Também é uma forma de controle das duas. Pra você ter mais controles na forma como isso é feito, né? Só que a paridade aqui é com o euro. Então, a questão é, essa moeda ela tem que aumentar com relação ao euro. Porque essa moeda, ela é especulativa. Não tenho como saber se essa moeda vai aumentar ou não. Eu posso, por exemplo, vir aqui ACA, cripto, a Kala Token. Eu posso tentar analisar essa moeda, ver o volume dela, a capitalização, coisas do tipo, ver o preço dela ao longo do tempo, ao longo dos anos, aqui no caso diário. Ler o white paper dela, você pode ver questões das redes sociais, o que as pessoas estão falando dessa moeda. Ver notícias sobre essa moeda. Aqui tem o white paper dela, né? Vai falar sobre como ela funciona. Você pode ver aqui, tem um sistema de governança aqui, né?
pode ver, por exemplo, a CA Crypto News. Vamos ver as notícias com relação a essa moeda. O que as pessoas estão falando. E tem aplicativos que mostram isso, né? Que mostram as notícias diariamente de uma forma simples, né? Também pode ver notícias no Bloomberg, como eu falei, ou em outra plataforma de televisão que fala sobre isso, né? Sobre o mercado de ações e moedas. O ponto é que isso daqui é especulativo. O euro também é especulativo. O euro tem uma base mais forte. O euro não vai sumir amanhã. Mas essa moeda pode sumir amanhã. Tem preço com relação à moeda falir, parar de rodar a moeda. Basicamente, você vai perder. Então você tem que saber as notícias, tem que saber o que está acontecendo e conhecer as empresas por trás dessas moedas, né? Tem moedas que podem ser um golpe, pode ser uma pirâmide. O BNB, por exemplo, é uma moeda que tem uma. Como se diz? Uma vida maior. Ela é mais reconhecida no mercado, né? A própria Ethereum, por exemplo. Então qual mesmo? Então, BNB com relação ao euro é diferente. Mas eu tenho que ver também a flutuação do euro em si em relação a outras moedas. Então, você entender o mercado de Forex em si, a gente tem aqui esses exemplos aqui nesse gráfico. É importante para você entender as flutuações no mercado de Forex cripto. Então, um mercado diferente, né? Você tem aqui, por exemplo, as ordens aqui acontecendo ao mesmo tempo. E você pode também aqui nessas carteiras aqui escolher o tipo de quantia que você quer, os preços da ordem específicas. Então você pode escolher pode ser um market maker, né? Escolher o preço aqui. Você quer comprar moeda, depois vender. Porque é totalmente especulativo. Você não consegue, com uma ação de uma empresa. Normalmente, o que eu penso como Value Invest, né? Esses livros aqui que eu recomendo. Eu até lendo agora há pouco. Esse do Benjamin Graham, né? Acabei de terminar. Isso aqui é investimento de longo prazo. Que opera em anos, né? 5 anos, 10 anos. No contexto da Forex, é uma coisa mais de curto prazo. Sejam diários, semanais ou mensais. Ou trimestrais. Então, querendo ou não, mesmo o Forex em si, obviamente o euro e o dólar não vão acabar amanhã, mas as flutuações daqui são totalmente difíceis de prever. Você tenta pegar o máximo de informação possível, pode usar técnicas aí de técnico-análise, né, de olhar gráficos, tentar usar as técnicas aqui, as formas de ver volume e coisas do tipo. No mercado, usar os indicadores aqui. Eu vou tirar um dos indicadores aqui que eu acho que eu consigo adicionar mais. Eu posso ver, por exemplo. Vamos ver um que eu conheço, né? A maioria do que eu não conheço. O volume delta. E o volume líquido. Então, você consegue usar vários tipos de dados para tentar entender o que está por trás dessas flutuações, do ponto de vista estatístico. Depois tentar ter noções de taxa de juros, ter noções de inflação, ter noção de movimentos de mercado. Só que quanto mais você tem uma taxa de intervalo menor, pior. Porque é mais especulativo. Eu não consigo saber se o preço vai mudar de uma hora para outra. Porque nesse mercado, esse volume de transações tem a ver com a forma que as pessoas pensam. Esses números eles crescem com relação às pessoas, como as pessoas operam esse mercado. Conforme transações feitas globalmente. Então, por isso que até aquele curso sobre comércios marítimos é importante para você entender isso aqui. Tem que entender geopolítica, você tem que entender o que está acontecendo para você conseguir entender essas flutuações, entender como isso funciona. Não que eu esteja recomendando esse tema. Então você tem, por exemplo, aqui com relação ao BRL, né? Que é o Brasil. Tem, por exemplo, a Doge. Esse aqui que eu acho que tem a ver com o Elon Musk, parece. Com relação ao real. Então, você tem a flutuação entre eles, né? Dá pra ver que aqui tem um crescimento alto. Mas, como eu disse, altamente especulativo. Porque o preço do Dodge é difícil de se prever.
Não tem como. Não tem, não é que tem uma ação, como eu disse antes, que tem base de uma empresa, né? Uma empresa que tem uma base maior. Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar a Tesla, e aqui em ações, Tesla. Então, essa ação da Tesla, essas ações da Tesla, não dá pra... Essa ação da Tesla, elas têm... Como tava antes mesmo. Ela tem um crescimento dela, que é gerado pela a forma que a empresa é vista pelos seus investidores. Então, tem a ver com os ganhos dela, que é o P2E ratio, coisa do tipo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Tesla investe, aqui ó, Tesla Stock Today. Você vai ver que o preço dela, em relação a vários parâmetros, com relação a faturamento, aos produtos oferecidos pela empresa. Então, você tem coisas como dividendos que são pagos por ela, se são pagos, né? Volume de transações, o earning per shares, que é o price per earnings, né? O preço da ação pelos seus ganhos, a margem de lucro. EBITDA não é tão interessante. O Graham, por exemplo, nesse livro aqui, ele fala contra o EBITDA e earnings pro forma, né? Uma forma de se calcular a contabilidade da sua perda e lucro de uma forma totalmente tosca, né? Mas você usa essas coisas como o P2E ratio, returns on equity, né? Que é o ROI, né? O preço da ação por book value, né? Empresa. E o book value por share, por exemplo. Então todas essas coisas são importantes. O beta não tanto. O beta é a variação do estoque. Mas daí do ponto de vista estatístico. Então você tem uma base com relação a essa ação que você espera um ganho de longo prazo. Então você quer investir quando tá baixo e segurar até você ter uma margem alta. A pessoa que comprar aqui, ela não vai vender aqui. Ela vai esperar. Porque ela sabe que essa empresa, ela é idônea, ela é boa, ela tem ideias interessantes, não tem tantos competidores no mercado. O CEO é muito bom. Uma pessoa conhecida que tem outras empresas como a SpaceX, coisa do tipo. Então você tem como estudar. É isso que esse livro ensina do Graham, né? Tem que estudar como a empresa funciona. Depois ver se ela... a possibilidade de investimento nela. É diferente desse mercado aqui. É totalmente especulativo. Tanto o preço, por exemplo, eu vou aqui no JPI, que é o Yen. Tanto o preço aqui, por exemplo, da Ethereum e assim, do Yen um pouquinho mais, tem mais dados, né? Tem uma base no país e tudo. Mas o preço é uma coisa muito volátil, né? Então, para você pegar uma posição aqui, tem pessoas que usam dados de gráficos, né? Então, por exemplo, quando você vê 3 desses negocinhos, você acha que sabe que a posição vai subir. Então, você compra aqui, vende aqui. Então, é uma questão de... Tem métodos estatísticos que você pode usar, que é o que chama de quant, né? Mas a questão é que é muito difícil você prever o futuro, é quase impossível. É um asset especulativo. Então, day trading, forex, são práticas de especulação. 99% das pessoas não ganham com isso no longo prazo. Então, de repente, uma certa moeda ela desapareça. Por isso que você tem que saber a procedência da moeda. Essa aqui, por exemplo, é a Shiba Inu, se não me engano. Então, você tem que saber a procedência da moeda, você tem que entender a volatilidade dela ao longo do tempo, você tem que entender como ela funciona, o que as pessoas pensam nessa moeda. Então, você tem que ver notícias, tem que ver fóruns, no Reddit, talvez, enfim. Mas é altamente especulativo. Eu não recomendo, por exemplo. Esse tipo de mercado é 5% a 10% do seu capital. O que Graham, por exemplo, diz. Mercados especulativos é 10% no máximo do seu capital. Então,
Seu capital é 5 mil, você não vai investir 5 mil em cripto. Vai investir talvez 50 ou 500, depende da sua margem aí de segurança. Obviamente com isso não dá pra você fazer muita coisa. Mas a questão é, por causa do Bitcoin, até ganhos diários não é a melhor coisa, né? Melhor a pessoa segurar. Porque aqui no Forex não é isso que é o foco. O foco é uma margem menor. Por exemplo, esse daqui tem uma margem de queda de 11,90%. Uma queda bem grande em relação anteriormente. Então já é uma perda para esses investidores que normalmente pensam que uma péssima decisão já vende e tal, enfim. A questão é que, por exemplo, a margem daqui ó, foi de mais de 7%. É uma margem bem alta. Só que a questão é que é uma especulação. E tem pessoas que ganham no mercado de especulação, mas normalmente é mais a empresa por trás que ganha. E quem tem muita profundidade no mercado, talvez. No longo prazo. Mas é altamente especulativo, né? Então você tem diversos tipos de moedas. Por exemplo, você pode fazer a questão de stablecoins. Então você vai fazer uma. A USDC tem base no dólar. Então, se, por exemplo, tem uma. Acho que isso aqui é Algorand. Com relação ao USDC que tem base no dólar. Então já tem uma base melhor do que a algo. Só quer saber se algo vai ter algum crescimento. Aí você pode ver notícias dessa moeda. Você pode estudar a forma de volume. Coisa do tipo. A questão é que tem várias formas de você especular nisso. Mas é altamente volátil, né? Eu creio que mesmo que o preço de ações. Então eu quero fazer day trading na Tesla. Mesmo para fazer isso, você tem que ter uma conta num broker, né? Alguns têm que ter certo capital, tem custo, né? Que você acaba pagando para isso. Então eu creio que o custo numa plataforma que oferece um Forex de cripto é mais baixo para alguém que está começando, no caso. Porque o mercado é altamente volátil. Como eu disse, 99% das pessoas perdem nesse mercado. Só que para entender que criptomoeda você tem que entender isso, porque tudo isso daqui é um mercado em ascensão em que, assim, é extremamente necessário para entender como elas funcionam, né? Não tem como você entender como é esse mercado sem você entender elas, né? Então, isso que é importante entender não só as criptomoedas em si, como elas funcionam cada uma, que a gente vai ver nesse curso com o tempo, mas também quais os mercados que habitam nesse contexto, né? Então, que é algo bem amplo. Então, se eu voltar aqui, eu vou fechar essa parte aqui. Aí eu vou estar na Binance de novo. Em dados macroscópicos maiores, né? Então eu posso ver aqui, por exemplo, outras moedas contra umas contra as outras aqui de uma forma mais fixa. Naquela página. Aquela página ali é de margem, né? Opa, errado. Como que chama também spot trading. Então eu vou vir aqui em earn. E eu vou em. Acho que na verdade é aqui. Tava em margem, né? Que é spot. Tem venda P2P também. Antes de ir no spot, tem essa venda P2P que é de pessoa para pessoa. E no caso, você quer ter uma margem entre moedas, né? Então você tem aqui, por exemplo, pessoas estão vendendo umas para as outras, né? Aí você compra um SDT, por exemplo. É uma venda peer-to-peer que você quer ter uma arbitragem aí, né? Um lucro. Tem o spot. Então, aquela venda peer-to-peer, a gente viu a margem. Tem o spot trading. Em que você tem aquele mesmo sistema, só que uma forma diferente aqui.
Já tem só a parte... Você vê que aqui embaixo já mudou, né? Vamos ver esse negócio aqui é ruim. Pronto. Então você tem aqui o Algorand contra o SDC. E você tem a sua carteira de spot trading. Você pode fazer venda cruzada, isolada. Enfim, é só outra forma de fazer a mesma coisa. Tem também empréstimos, né? Você faz esse sistema. Então você vem aqui em todos. Earn. Tem uma parte aqui de empréstimos. Tem pessoas que tentam ganhar dessa forma, né? Deixa eu ver aqui. Apareceu aqui, mas... Tinha aparecido agora há pouco, mas enfim. Aqui. Eu não tô acostumado aqui com o negócio. Tem uma coisa chamada flash loans, por exemplo, empréstimo sem colateral. Você não tem uma base de criptomoedas em si, mas você consegue fazer empréstimos dessa forma, né? Então você pode pegar empréstimo de Bitcoin, Ethereum, DAI. Normalmente as pessoas fazem empréstimos de DAI, converte para o USDC, enfim, para tentar ganhar uma margem nas flutuações de preços. As pessoas olham as flutuações de preços e fazem empréstimos extremamente rápidos. Tem uma pessoa que serve de colateral nessa pool. Esses empréstimos, eles estão relacionados a... Porque um empréstimo você tem que ter uma base para fazer, né? Então, pessoas investem numa pool. No caso da Binance, tem pools, por exemplo, como Aave, Compound. E aí você consegue fazer empréstimos, né? Então, insere a quantia. Tem a taxa de juros, coisa do tipo que você vai... vamos supor que seja 12. Enfim. Várias outras ferramentas. Mas, basicamente é isso para esse vídeo. Até o próximo.